Então acho que principalmente a gente está aqui se debruçando sobre as motivações por trás disso, por que acontece um massacre numa escola, por que morrem mais mulheres e como é a vida dessas pessoas que passaram por essa tragédia 12 anos atrás. Eu nunca ia imaginar que essa história pudesse acontecer, não só em Realengo, mas em qualquer lugar no nosso país. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Tinha realmente um cara com 2 armas na mão, que nem um louco, dando tiro em todo mundo. Por que a escolha pelo massacre de Realengo? Qual foi a motivação para abordar esse caso? Na verdade, foi uma escolha que aconteceu em 2019, esse é um projeto de 2019. Quando a gente começou a investigar o caso, quando essa história chegou pra gente, ele veio com uma camada que a gente não tinha percebido antes, que ele tinha sido um feminicídio em massa, mas, no entanto, a mídia não tratou dessa forma, né, da forma adequada e com a profundidade que merecia esse olhar. Então, primeiro, o que chamou a nossa atenção para esse massacre especificamente foi isso. Além disso, ele foi o massacre, um dos primeiros massacres brasileiros e o mais letal até hoje. Foram 12 vítimas, entre elas 10 meninas. Então, assim, a gente começou a contar essa história a partir desse olhar, né? Mas depois, por coincidências infelizes, né, e por, enfim, várias motivações que a gente vai abordando ao longo da série, infelizmente outros massacres vieram a acontecer, principalmente nos últimos meses. Então a série ela vai partir do fato, né, do factual do massacre de Realengo e das suas implicações para debater uma coisa maior. Que tipo de palestra você veio daqui? Ele pegou e falou assim, essa aqui, ó. E saía e disparava. Como foi o processo de estudo e busca de arquivos do caso? Teve algo que surpreendeu vocês e mudou a visão que tinham do massacre? A gente se debruçou numa quantidade absurda assim, de material, tanto o próprio inquérito policial, né? No próprio inquérito a gente achou muitas evidências, outras evidências de que o atirador ele tinha, por se vingar do gênero feminino, ele tinha um estudo, uma metodologia, uma aplicação em fazer esse atentado. A gente achou milhões de arquivos que não tinham sido explorados ainda, né? Arquivos jornalísticos. Além da câmera de segurança da própria escola, a gente achou algumas gravações de celulares amadores, né? Estavam ali no calor do momento. Então, além disso, a gente se deparou com outros fatos, com outras motivações, com outras camadas, né, por trás desse crime de ódio, né? A interação do atirador nos chats de jogos e nos chans, esses fóruns mais ocultos da internet que falam muito sobre misoginia, racismo, homofobia. A gente tem esses fatores, mas acima de tudo eu acho que a gente tem o contato com os sobreviventes e com as vítimas, com os familiares das vítimas, né? Eu acho que a gente busca na série dar voz a essas pessoas que na cobertura, na primeira cobertura, quando tudo aconteceu, foram bastante silenciadas, porque acho que a mídia estava muito mais interessada em traçar o perfil do atirador. Enfim, era uma coisa muito nova para o Brasil, né? Foi o primeiro ataque tão letal assim. Então, acho que principalmente a gente está aqui se debruçando sobre as motivações por trás disso, por que acontece um massacre numa escola, por que morrem mais mulheres e como é a vida dessas pessoas que passaram por essa tragédia 12 anos atrás. A mídia não falou em crime de ódio, a mídia não falou em misoginia. Nas meninas ele ia certo na cabeça. Foi um feminicídio. Logo no início do primeiro episódio, temos um recado avisando que o nome e nem a foto do assassino apareceriam ao longo dos episódios. Essa escolha aconteceu desde o começo do projeto ou foi uma decisão mais recente? Essa decisão foi uma decisão inicial da produtora que a gente abraçou e que achamos muito acertada e se provou ser adiantada, né? Um debate que talvez tenha surgido nos ataques mais recentes que houve esse ano aqui no Brasil, mas que definitivamente tem um porquê e aquele porquê é evitar o reconhecimento que os autores desses massacres procuram nas comunidades onde isso é conversado e onde esses discursos são fomentados. Eles procuram esse reconhecimento, eles homenageiam outros autores, então divulgar a imagem e o nome dele e contribuir nesse círculo vicioso de ódio que não é o objetivo do documentário, da série documental. A série, pelo contrário, quer trazer outros elementos que
descrevem e explicam muito melhor o fenômeno como um fenômeno social que já tem alguns anos, que não é originário desse país, mas que infelizmente está aqui e está mais atual do que nunca. Estamos desperdiçando a vida dos nossos filhos por conta de entregar o entretenimento sem nenhum tipo de acompanhamento ou supervisão. Sabemos que a cultura de true crime e programas policiais está enraizada no brasileiro há muitas décadas. E por muito tempo o jornalismo nunca teve o medo de abrir feridas e explorar de maneira sensacionalista. Como foi a relação com as vítimas e familiares e esse cuidado da produção para que isso não acontecesse? Primeiro, a gente não considera assim que, apesar da gente estar partindo de um fato, de um crime, né? A gente não considera que a série seja uma série true crime clássica, né? É uma série que ela não espetaculariza o crime, porque, como eu disse antes, a gente está partindo de um massacre que foi muito marcante na nossa sociedade para debater um fenômeno. Por que que esses massacres continuam acontecendo? Inclusive, a gente fala de outros. Fala de Suzano, fala de Columbine, fala de Califórnia, e fala até dos mais recentes no último episódio. Então, primeiro eu acho que a gente tem que estabelecer essa diferença de gênero. É uma série documental que parte de um crime para falar de um fenômeno. Se não fosse assim, se a nossa abordagem não tivesse sido exatamente essa, com todo o nosso elenco, né, tanto os especialistas quanto as famílias das vítimas e os sobreviventes, a gente não teria ninguém na série. Então, se a gente não tivesse deixado bem claro desde sempre que nosso objetivo era discutir as motivações e as camadas de ódio por trás desse crime e como contribuir enquanto audiovisual de impacto, enquanto sociedade, para que a gente debata sobre esse assunto, para que a gente estabeleça pontes de diálogo entre as pessoas. O que a gente pode melhorar enquanto sociedade para que isso não aconteça de novo? Então, desde sempre a abordagem com todos os personagens, para a gente série, né? Com todas as pessoas que estão ali, que tiveram suas vidas muito impactadas por esse evento, a abordagem desde sempre foi essa. Então, assim, muito cuidadosa, muito delicada, e é por isso que eles estão ali de peito aberto, com um discurso muito verdadeiro, muito sóbrio, e contribuíram de uma forma muito ativa. Não pode esquecer, quem passou por isso se sente violentado. Parar para pensar como você vai criar essa memória. A gente está falando até do nosso futuro, porque está na mão dessas crianças.